Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos à reunião do Conselho de Orientação do FAEPEX. Os senhores devem ter recebido o material, né, previamente. Mas antes disso, desculpa, tem algumas ausências que precisam ser justificadas. Professora Ana Carolina Maciel está ausente por afastamento internacional. Professora Carolina Malaman, também com compromisso fora da Unicamp. Professor Gustavo Romero, também chamado pela FAPESP. Professor Marcelo Lancelotti, também ausente da Unicamp. E professor Everton terá que se ausentar, mas a gente pretende ir rapidamente no meio da reunião, né? Teria que sair por ter aulas 16, mas eu acho que várias pessoas têm aulas 16. Bom, então, bem-vindos aos presentes, obrigado por aceitarem a convocação. A ordem do dia de hoje, nós temos 4 pontos, o mais... que vai demandar um pouco mais de tempo, é a apresentação do relatório anual de 2024, né? Tipo uma prestação de contas que nós fazemos aqui aos senhores. É um sumário, né, do resumo efetivamente montado pela Funcamp, junto com o nosso pessoal do FAEPEX, a Flávia e o Vinícius, e que fica, depois dessa aprovação, ele fica na página da PRP. Mas, então, a gente vai fazer um sumário aqui para vocês, para a gente poder votar. O segundo item são os reajustes no valor da cota anual. A gente vai explicar um pouquinho como que a gente fez o cálculo e por que foi possível fazer esse reajuste. Novos editais sugeridos por nós, e algumas mudanças que tivemos que pensar para colocar no manual do FAEPEX. Então, agradeço também a presença da Flávia, do Rinaldo, que estão dando suporte, e dos assessores aqui que vão me auxiliar na condução dessa reunião. Então, eu queria chamar para o primeiro ponto, gostaria de chamar a professora Ângela Lucas, que vai fazer a apresentação do relatório anual. Boa tarde. Vocês estão me escutando bem? Gente, eu tenho alguns problemas com tecnologia, vamos ver se dá certo. Aqui. Deu. Vocês devem ter recebido a apresentação com detalhamento. Para não ficar muito exaustivo, eu vou passar por alguns pontos mais gerais, e daí, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, daí eu posso detalhar depois, e se eu não conseguir, a Flávia e o Rinaldo me ajudam aqui. Bom, então, quem pode pedir, né, o auxílio do FAEPEX para a gente relembrar? Docentes ativos, carreira PQ, professores colaboradores voluntários e professores colaboradores voluntários de acordo com regras específicas. E no ano passado a gente atendeu 981 usuários, né, desse total possível. 39%, quase 40% do total possível. Aqui tem um detalhamento maior, né? Lembrando que há uma linha específica do FAEPEX para docentes da FCM, que são computados de maneira diferente aqui, né? E o auxílio início de carreira, que é feito pelo sistema do FAEPEX, também não entra aqui, bem como os editais específicos do CAF, que é Ciência e Arte nas Férias, o CAFIM, Ciências, Artes de Inverno, e o PIBIC-EM, que antes não eram feitos pelo sistema do FAEPEX e agora são.
né? Eles tinham sistemas específicos até o ano de 2023. Quem já enviou projetos deve ter percebido essa mudança que agora a gente integrou ao mesmo sistema. Ainda, né, no relatório de 24, a receita do FAEPEX foi de 12 milhões e 316 mil, sendo que a dotação orçamentária da universidade foi de quase 6 milhões e 900, né, um pouco mais de 50% da receita total. 4.400 de taxas de convênio e 1 milhão de aplicações. Essas foram as taxas recolhidas por área, que somam aqueles 4 milhões e 400, né, que vieram desses convênios. Aqui o gráfico mais detalhado por área. E aqui a gente tem uma evolução ano a ano, né? Então, a gente teve em 2020 uma dotação orçamentária menor por conta da Covid, né? Desse período que foi muito atribulado. As taxas de convênio também, pós-pandemia, cresceram, quase mais que dobraram, na verdade, consequentemente as aplicações também, né, dando esse total de 12 milhões, o que comparado a 2020 dobra o orçamento que a gente tem. E tem até algumas situações interessantes, porque muitos docentes nesse período, né, de 2020 e que tiveram seus pedidos negados, às vezes tem receio de pedir novamente para o FAEPEX e ter o pedido negado, né? Mas a gente estava com restrições orçamentárias maiores do que a gente tem hoje em dia. Posso seguir? Vocês vão me interrompendo. Acontece. Bom, a linha pesquisa, né, teve um total de 7 milhões, né, em recursos concedidos para 1.084 concessões. E aqui não é por cabeça, é por número de concessões, certo? Sessões. Ou seja, tem docente que pode pedir 2 ou 3 vezes no ano, se ele não atingir nesse primeiro pedido o valor total. E aqui a gente tem a distribuição, né? Esse ano tivemos muitas concessões de auxílio início de carreira, porque teve um grande número de novos contratados, né? E o auxílio pesquisa tem sido também bastante procurado, né, pela cota anual, bem como as participações em eventos científicos internacionais e nacionais. Mais para frente a gente vai falar sobre a questão da cota anual, e uma das questões que vem e que vieram nos conversar conosco a respeito do aumento da cota, é que esses eventos internacionais estão ficando bem caros em termos de passagem e aumento do valor do dólar e do euro. Aqui a porcentagem entre as áreas, né, entre biomédicas, exatas, humanas, interdisciplinar e tecnológicas. Ali ensino é um edital recorrente na Pró-Reitoria de Pesquisa, e o recurso foi de 646 mil, divididos em 22 projetos. Ixi, travou aqui. Né, a gente conseguiu atender quase todas as unidades de ensino e pesquisa da Unicamp.
A linha extensão é um outro edital recorrente, que no ano passado tivemos 2 edições, uma no primeiro semestre para eventos de segundo semestre, e outra no segundo semestre para os eventos de primeiro. A ordem também foi de 600 mil, divididos em 34 projetos concedidos. O último edital foi muito concorrido, vários excelentes projetos, foi bem difícil a nossa escolha. Ou seja, valeu a pena a decisão que a gente tomou lá no outro ano de fazer 2 editais, né, ao invés de 1 por ano. Aqui é a representação. E a gente teve programas especiais também que aconteceram, além dos recorrentes, como Mobilidade de Cardiff, que também aconteceu 2 vezes no ano passado. Convergências COSEM, que está virando recorrente, não sei se tem algum representante da COSEM aqui. A gente vai lançar, provavelmente, o próximo edital Convergências na próxima segunda-feira. O apoio a periódicos científicos, também, que está virando recorrente. O incentivo à inserção, apoio à infraestrutura de coleções microbiológicas, que foi feito após muito tempo e muitas discussões para ver qual seria a melhor forma de operar, né, e construir o edital. Apoio à infraestrutura de pesquisa para as unidades de ensino e pesquisa. Projetos com Birmingham, que são projetos construídos de forma conjunta, né, diferente de mobilidade de Cardiff. Os projetos de Birmingham, eles precisam ser pareados, né, aqui e lá, e é uma comissão conjunta que decide, e algumas complementações de recurso. E aqui um resumo geral das concessões por linhas. Oi, pode perguntar. Eu não entendo bem como que pode ter um convênio com universidade tipo Cardiff e Birmingham. Por que não tem um programa de mobilidade entre Unicamp e universidades que não, sei lá, na Inglaterra, na França, né? Que seja. Quer dizer, é muito estranho você ter um negócio pontual assim para essas universidades. Esses programas, depois, se eu errar em alguma explicação, o pessoal me corrige, é uma parceria em que eles entram com uma parte do dinheiro também. Então, os projetos com Birmingham, a gente entra com igual valor para essa parceria, para a mobilidade dos pesquisadores, né? Então, são parcerias possíveis de serem feitas com outras universidades, mas esse acordo em que as 2 partes entram com recursos, a gente, por enquanto, tem só com essas 2 universidades, que podem se estender, mas nem todas podem estar dispostas a fazer esse convênio entrando com recursos. Tem alguma página FIPEX que indica o que tem que ser feito para firmar um convênio tal como a universidade? Esses convênios, eles são feitos em parceria com a DERE. Eu acredito que talvez tenha lá, mas... Esses convênios são na modalidade do seed funding e normalmente vem via DERE. Tem diversas universidades que têm nos procurado e a gente está querendo incentivar esse modelo porque deu muito certo com Birmingham. Mas, como disse a Ângela, a gente precisa que eles tenham interesse em fazer esse aporte financeiro, né? Então, precisa de um convênio inicial para a gente poder executar via FIPEX. Então, tem várias universidades, as chinesas estão interessadas, tem uma dos Estados Unidos, uma da Itália, tem várias assim engatilhadas para a gente fazer esse tipo de convênio. E quantas mais fizerem, melhor, né?
Oi. Tá funcionando. Boa tarde. Meu nome é Jodir, sou professor do Colégio Técnico da Unicamp do Cotuca. E você pode voltar o slide anterior, por favor? Eu queria entender, porque assim, embora a gente seja uma unidade de formação técnica, né, que tem acontecido muito no colégio nos últimos anos, eu estou no colégio há 15 anos. E quando eu entrei no colégio, não sei se vocês sabem, mas a prova de seleção lá contempla também a importância da formação acadêmica que a gente tem, assim como aqui. Eu tenho mestrado e doutorado pela USP e não sou exceção lá. Tem bastante gente titulada e que tem interesse também em produzir academicamente, além de ensinar os alunos. Eu queria entender, por exemplo, ali tem um recurso, o total geral está lá, 16.850.000. Onde a gente está ali? Vou repassar a pergunta para a Flávia. Oi? Na verdade, é só um resumo, né, professor? O relatório completo vai estar na página, mas aqui ele está dentro de tecnológicas. Ah, tá. É outra coisa que eu queria depois ia falar para você, eu não recebi o completo relatório que ela mencionou que a gente teria recebido, eu não recebi. É só, talvez porque eu fui recolocado na comissão recentemente, então pode ser que só sinalizando. Mas eu queria entender, a gente está lá em tecnológicas, então é isso? Que a gente também tem participado com vocês aqui do PIBQM, né? Então, aí eu queria ver como é que vai ser pensado o direcionamento de 2025, que essa minha introdução aqui é para vocês entenderem que a gente também, embora a gente não seja uma unidade, vamos dizer assim, convencionalmente de pesquisa, tem muito professor lá que está desenvolvendo o trabalho e tem interesse em também participar dos recursos que vocês têm à disposição. Tá bom? Obrigado, viu? Não sei quando foi, mas recentemente a gente fez uma mudança no manual do FAPEX, porque não estava previsto, por exemplo, embora tenha acontecido anteriormente, enviar alunos de colégio técnico para participar, por exemplo, de congressos, né? E isso a gente incluiu no manual para abarcar também essas possibilidades, né, É que a gente ficava na dependência de algum edital excepcional, porque, inclusive, um desses professores fui eu, que levei 6 alunos para o Panamá. Então, a gente tem feito os trabalhos e quando o trabalho gera um impacto, assim, bom, a gente submete a essas apresentações também. Então, já está agora previsto no manual, não precisa nem abrir algo especial, porque já está lá. Tá joia. Já. Tá bom, perfeito. Obrigado, viu? Nada. Bom. Seguindo aqui, a gente tem algumas... Opa! Boa tarde. Na verdade, é só uma colocação. Eu queria entender um pouco essa questão do recurso que é para apoio científico e a publicações. Porque agora, eu não sei se faz muito sentido, estou sendo honesto, porque a CAPES firmou um acordo, inclusive, chama Acordos Transformativos, que eu acho que muitos periódicos agora a gente também vai... Eu não sei como faz a solicitação, mas a gente consegue waive, né, de APC via CAPES. Então, eu não sei como que fica essa questão, como que vocês reservaram isso, mas levando também isso em consideração, porque já tem essas iniciativas, né? Oi. Quando esse apoio ele foi pensado, ainda não existia pela CAPES esse tipo nem de conversa, né, para acontecer. Mas as propostas de mudança no manual, a gente pode fazer em algum outro momento, mas eu acho que primeiro a gente precisaria avaliar o quanto ainda tem de impacto, o quanto é necessário, porque como é muito recente, obviamente a gente pode discutir mais para frente, mas eu esperaria um tempo
para tentar entender os reais impactos. Tá. Só complementar a resposta. É verdade, esses acordos transformativos eles já estão valendo para várias revistas. Para algumas editoras, a gente submete o trabalho, depois que está aceito, você entra pelo site da CAPES e automaticamente a editora já dá a isenção da taxa de publicação. Esse valor de aproximadamente 170 mil que foi mostrado em algum dos slides para publicação, ele não foi para APC, ele foi para bancar a editoração de revistas e periódicos que são sediados na Unicamp. Então, diversas unidades da Unicamp submeteram propostas. O edital tinha até um total de 160 mil previsto inicialmente, mas como as propostas foram bem qualificadas, a gente fez um aporte adicional de forma a atender todas as demandas que foram pedidas. Então, provavelmente, no futuro, essa é uma despesa, esse é um edital que provavelmente vai retornar. Agora que eu entendi a confusão, porque a gente tem o auxílio à publicação em periódico, mas esse era o apoio a publicações da Unicamp, esse valor. Mesmo, se eu puder também complementar, né, pode ser que tenha alguma editora que não está abarcada nesse, né, convênio da CAPES. Então, e os convênios também eles têm uma duração limitada. Então, pode ser que a gente, né, esteja aí pensando de uma forma, né, mais aí para o futuro e abarca com isso outras. Bom, continuando aqui, nós temos dentro do FAEPEX algumas como se fossem subcontas, né, especiais para projetos específicos, né? Então são recursos adicionais que são administrados pelo FAEPEX, mas eles não entram naquela dotação orçamentária inicial, né? O primeiro é o PIND, famoso, Programa de Incentivo a Novos Docentes, e agora temos o PIN-PQ, que ainda não está aqui, mas tivemos 140 solicitações e 128 concessões ao longo de 2024. Tivemos um programa junto à DERE para programas, para as disciplinas ministradas em inglês, que foi um edital da DERE que foi administrado por nós, né, 14 solicitações e 14 concessões. Tecnologias assistivas, que foi um projeto que envolveu também a reitoria como um todo, foi um aporte financeiro específico para a parceria com o USP, Unesp e Unicamp. Tivemos 10 propostas e 6 concessões. E do relatório é isso. Tentei ser breve, mas se ficou faltando alguma coisa, alguma dúvida, estamos aqui. Obrigada, Ângela. Estou à disposição também, se houver mais algumas dúvidas. Mas o relatório, com todo o seu detalhamento, realmente vai ficar na página, né? Bom, se não houver dúvidas, então eu coloco em votação o relatório. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Abstenções, se manifestem. Então, primeiro item é aprovado por unanimidade. Então, segundo item é o reajuste das cotas anuais. Como o teste de visão aqui não vai me permitir enxergar lá, eu tenho que colocar aqui no meu visor.
Bom, esse gráfico se refere a esse item e nossa proposta é, então, fazer o reajuste da cota anual, que hoje, há 2 anos, né, tem o valor de R$ 7.200 para R$ 8.000. Vamos explicar o porquê, né? Primeiro ponto, há 2 anos sem reajuste, já ficou um pouco defasado, achamos que tínhamos que corrigir, e até diante disso a gente percebeu também que seria adequado pedir à PRDU que aumentassem a dotação orçamentária do FAEPEX. E isso foi aceito no final do ano, foi votado no Consul. Então, vocês podem ver, nesse gráfico, são as receitas, não os valores executados, mas os valores que entram para o fundo do FAEPEX. E, então, desde 2021, ou até antes, né, tirando 2020, que foi um ano atípico, mas desde 2016 nós vínhamos trabalhando com o valor de 6,82 milhões de reais por ano. E isso também em 2024, que é a parte azul aí do gráfico. O que está em outras cores são valores que são provenientes, né, daquela tabela que a Ângela mostrou, de aplicações financeiras do fundo, né, porque não necessariamente se gasta tudo imediatamente no momento que chega, existe um buffer, esse buffer fica numa aplicação financeira que a FUNCAMP executa. E também das taxas de convênio. Então, o cinza é aquele valor das taxas de convênio que a Ângela falou que mais que dobrou, né, realmente. Então, estão entrando muitos convênios com empresas privadas e o FAEPEX, então, ele é uma porcentagem desses convênios que entra. Então, a gente pode observar aqui que, por conta do aumento dessas taxas, né, dos convênios com empresas privadas, acabou aumentando a dotação orçamentária do FAEPEX, de 9 milhões em 2021 para 12 milhões aqui em 2024. E como a gente percebeu, né, que estava um valor estagnado há muito tempo, a gente optou por conversar com o professor Sartre na PRDU e dizer, olha, o FAEPEX é uma coisa que cada vez mais está fazendo uma diferença na vida dos docentes, né? E, então, nós gostaríamos de aumentar essa dotação orçamentária também para poder abarcar novos editais. Então, essa barrinha azul, que foi de 6,8 em 2024, passou agora, em 2025, com a aprovação do Consul, para 10 milhões. Então, só de dotação orçamentária, a gente, que é a barrinha azul, a gente vai para 10 milhões. Então, a expectativa é que a gente chegue aí a 15 milhões tranquilamente, né? Porque também os convênios estão aumentando a cada ano, né? Então, acho que tranquilamente a gente vai ter uma dotação aí de uns 15 milhões. Então, isso nos permite fazer algumas coisas, propor novos editais, que é o próximo item da pauta, e também fazer esse reajuste da cota anual. No reajuste, o que nós pensamos? Vamos fazer o reajuste como se faz lá dos aluguéis, né? Vamos pegar o IPCA acumulado de 24 meses, e o valor que der a gente arredonda para o valor superior. Então, foi isso que a gente fez. A gente pegou o IPCA acumulado, não me lembro quanto que era, mas acho que chegava a 10%, um pouquinho menos de 10%, né? E aí a gente arredondou o valor para cima. Então, a nossa proposta é que passe, então, de 7.200 para 8.000 reais. Então, se a gente tem, né, a gente pensa em 2.000 docentes, descontando os docentes da medicina, né, que foi o que a Ângela falou no começo. Bom, eu não sei se vocês conhecem isso, mas a medicina ela tem um FAEPEX próprio, a gente executa aqui pelo nosso sistema, né, Flávio, se eu disser besteira, você me avisa. Mas a gente executa por aqui, mas os recursos que entram no FAEPEX da medicina vêm de lugares diferentes, vêm, por exemplo, do SUS. Então, a gente não pode misturar.
esses recursos, tá? Então, quando a gente fala desse FAEPEX aqui, a gente está falando de docentes que não são da medicina, não são esses recursos que vêm de outras fontes, tá? Então, o número de docentes que a gente trabalha aqui são 1.600 e pouco, e também a gente atende aos docentes dos colégios técnicos e pesquisadores, colaboradores, enfim, todos aqueles que são até voluntários na Unicamp. Então, se a gente pensar, né, em 2.000 desses requerentes a 8.000, a gente já tem aí um valor bastante expressivo, né? Então, a gente não quis exagerar para cima para poder dar conta da demanda depois, se a gente receber realmente pedidos de todo mundo. Então, é essa a proposta que a gente faz. Fico à disposição antes de colocar em votação, né? Mas aí isso passaria a vigorar a partir dessa data, né? A partir da data de hoje. Pois não. Uma pergunta, esse orçamento também é para cobrir todos os outros editais, né? Não são só as solicitações dos docentes, né? São todos os editais de ensino, de infraestrutura. Só não estão aqui os editais da última tabela que a Ângela mostrou, o PIND, PIMPQ, aqueles outros, são outra dotação. A gente executa no mesmo sistema, trabalha como se fosse o FAEPEX, mas os recursos são separados. Alô, esse aqui tá. Eu só queria fazer uma pergunta, que na verdade é uma sugestão. Existe alguma margem para mexer nesse valor? A pergunta é essa. Por quê? Porque, tudo bem, teve reajuste do índice de inflação, vocês pegaram e falaram IPCA, nos dois períodos, que não foi nem acumulado, foi só a soma dos dois períodos. E se olharmos a participação de professores em congressos e de alunos em congressos, especialmente internacionais, dada a desvalorização muito intensa, vamos chamar da nossa moeda, mesmo que tenha se valorizado agora no começo do ano, aqui, então, em termos de possibilidade de participação de eventos, esse reajuste, eu acho, não contempla um pouco as necessidades dos professores. Então, por isso, gostaria de ver da possibilidade mesmo de negociar um valor um pouco acima, acho que desses 8.000 para professores. Tá? Então, essa que é a questão que eu queria colocar aqui. Tá? Porque acho que foi um reajuste bastante conservador, em termos, né, de pegar só o índice da inflação, mas, na verdade, a participação nos eventos, muitos deles são internacionais, então, esse valor hoje é extremamente baixo, acho, para a participação de qualquer evento internacional. Tá? Então, é uma pergunta, mas é uma questão que Obrigada, professor Dari. A gente falando com economista, né, precisa pensar no que fala, né? Mas, enfim, o FAEPEX, ele tem o caráter complementar, né, professor? Então, na verdade, a cerejinha que faltou no bolo é o FAEPEX. Então, realmente, não é totalmente inviável custear um congresso inteiro. Mas como a gente trabalha com esse viés de ser uma verba complementar para quem já tem projetos, então isso tem ajudado bastante. Mas o senhor, como economista, faria qual sugestão? O orçamento já está adotado, né? Na verdade, é uma opção que eu teria que fazer. Eu não fiz nenhum tipo de cálculo, né? É verdade. Se o orçamento adotar, tem primeira possibilidade se esse valor pode ser renegociado com a PRDU, né? No sentido de aumentar um pouco o valor. Se essa possibilidade não existe, porque já passou para o Consul, orçamento, tudo, aí, obviamente, tem que ser remanejado. Mas aí, de fato, eu não fiz um cálculo sobre todas as rubricas que estão incluídas nessa dotação orçamentária. Tá? Então, isso. Mas eu coloquei muito mais, acho, como uma questão de demanda. Sei que tem esse caráter complementar, mas todos, geralmente, os professores têm bastante alunos orientandos, não é uma questão só do professor. Isso é compartilhado com
com os seus orientandos, né? Então, por isso, você tem que dividir aqui sempre em um pedacinho para várias participações aí, né? Então, mas em função disso, um pouco, é uma demanda que as pessoas mesmo colocam no próprio instituto e tudo, falando, está muito baixo esse valor da FIPEX aqui, né, e tal. Então, é muito mais em função disso. Obviamente, isso teria que fazer um outro cálculo que eu não fiz, mas isso é muito simples. Só coloquei mais como demanda em função do valor colocado. Se vocês observarem, nas primeiras barras ali de 2015, 2016 e 2017, tem uma corzinha laranja. Essa corzinha laranja é uma suplementação orçamentária. Ao perceber, por exemplo, no meio do ano que vai faltar dinheiro, a gente pode renegociar com a PRDU solicitando um pouco mais de verba, né? Mas isso depende do ICMS do Estado, porque depende de dotação, porque a PRDU ela aloca todo o recurso no consumo final do ano, né? Então não tem de onde puxar mais, né? Está todo bloqueado já. Então ela depende de suplementação vinda do ICMS para poder atender essas solicitações. Então, realmente, nesse momento não dá para solicitar mais. Mas, de qualquer forma, foi um aumento expressivo, né? Foi aí quase 50% de elevação nesse valor. Não da cota, da dotação orçamentária. Boa tarde, tudo bem? Sou o Renato da FCM. Só para colocar alguns números, o reajuste que está sendo proposto é um reajuste de 11%, certo? E você falou que o último reajuste foi em 2022, quando o orçamento total do FIPEX era de 11,32 milhões. Não. A dotação orçamentária, a barrinha azul só, 6,82. 6,82. E para 2025 você está falando que será 10 milhões. Isso é um aumento de quase 50%. Não sou matemático, mas é um aumento muito maior do que 11%. Né? Se a gente levar o orçamento inteiro do FIPEX, tudo mais constante, esses 10 milhões somariam algo em torno de 15%. O que, em comparação a 2022, é um aumento de 25%. Só queria colocar esses números. É que a gente está falando de duas coisas em paralelo, né? O aumento da dotação orçamentária, que foi de aproximadamente 50%, e 10% foi o aumento do valor da cota, de 7.200 para 8.000. Né? Então, são duas coisas aí que não têm ligação nenhuma. Né? A discussão aqui, na verdade, eu acho que a gente tem que pensar da possibilidade de a gente abrir outros editais que possam cobrir outras necessidades da universidade. Né? Quando a gente pulveriza por cota, pode ser muito... não sei, eu tenho o sentimento de que a gente fazer editais que são mais institucionais é melhor do que pulverizar esse dinheiro. Né? Mesmo que a gente aumente aqui para R$10.000 essa cota, também não vai cobrir a despesa de uma viagem internacional. E vai pesar no orçamento, porque eu tenho que multiplicar isso pelo menos por 2.000. Né? São 2.000 docentes, no mínimo. Quer dizer, o número de colaboradores que a gente tem é enorme, é maior que isso até. Então, a gente pensa em fazer editais, por exemplo, a gente soltou o edital de infraestrutura. A necessidade de infraestrutura das unidades é absurda, E nós conseguimos fazer o ano passado e, puxa, dá até aperto no coração de dizer não, porque a gente vê que é um item premente. Né? Então, tem que fazer esse balanço. Esse que é o ponto. Né? Mas, então, quem está na fila? Está mais na linha dele, quer dizer, quanto dinheiro sobra no final do ano? Sobrar dinheiro porque não distribuir para os docentes, mas se esclareceu que você quer uma certa liberdade orçamentária para
Está lá outros programas. É aceitável, afinal, quem está no executivo é você, não sou eu. Não? Então, exatamente. O ano passado a gente soltou o edital de infraestrutura depois de 4 anos sem ter. Justamente porque a gente percebeu que havia uma sobra, entre aspas, para fazer isso, né? Então, sempre que a gente percebe isso, a gente tem alguns editais que a gente não tem que passar pelo conselho, porque eles já existem. Então, o de infraestrutura é uma coisa que já está consolidada, mas não consegue ser repetido todo ano. Então, eu não preciso solicitar a autorização do conselho, porque já existe essa autorização. Então, a partir do momento que a gente viu que tinha né, condição de fazer esse edital, a gente soltou. E depois, logo em seguida, também soltou o edital dos grandes centros, que é outra questão de infraestrutura também, mas que não entra, não é executado via FAEPEX. Então, na verdade, a gente conseguiu, sempre que a gente vê essa sobra no executivo, a gente joga institucionalmente. Então, acho que nos 2 editais, quanto foi? 10 milhões, mais ou menos? Sim, inclusive de infraestrutura, foi previsto inicialmente 6 milhões de reais e a demanda foi muito alta, todas as unidades se submeteram e a gente fez uma suplementação de um pouco mais de 800 mil reais nesse edital para atender todas as demandas que foram qualificadas. Então, do ponto de vista institucional, a gente considera que a alocação desse recurso para as unidades ela é mais interessante do que a suplementação individual da cota. Então, é nesse sentido que vai o excedente do recurso que você mencionou. A minha pergunta, Benilton, lá do IMEC. A minha pergunta é mais sobre uma fala da senhora sobre a complementariedade. Meu entendimento até então era de que quando eu envio uma solicitação de apoio à pesquisa, por exemplo, ou apoio à viagem, o que quer que eu seja, o critério de complementariedade está no fato de eu ser capaz de trazer fundos para a realização da minha pesquisa como um todo e não necessariamente para aquele pedido em particular, né? Então, eu fiquei confuso quando a senhora menciona que o fato de o FAEPEX ser complementar no momento da minha solicitação para usar o novo recurso de 8 mil, eu já teria um outro dinheiro e eu só estou complementando com o FAEPEX, mas isso não é um requisito, correto? A complementaridade está no fato de eu ser capaz de trazer financiamento para a realização da minha pesquisa e não para aquele pedido em particular. Isso, perfeito, é isso mesmo, Benilton. Só que, se for um projeto FAPESP, você tem a reserva técnica, normalmente você usa para isso. Se for um convênio de pesquisa, normalmente o docente já faz essa... Né? Porque se a gente for assumir isso, o docente vai deixar de colocar no convênio de pesquisa. E aí fica... Né? Então, é isso mesmo. É requisito. Tentar repetir, então, o que você está colocando, que não é requisito para aquele pedido em particular de você ter a despesa, né? Mas é o que a gente estava comentando antes. A gente tem, né, aqui 1.600, mais ou menos, professores. São 1.635, né? Se a gente pensar que todos eles poderiam pedir 8 milhões, isso aí passa de 13 milhões. Então, assim, a gente não consegue, né? Hoje, por exemplo, para fazer uma viagem para o exterior, para participar de congresso, você vai gastar da ordem de 20 mil, né? Então, assim, o FAEPEX não tem condição realmente de levar essa cota para esse valor, né? Então, é nesse sentido que a gente fala que é uma verba que é para complementar, né? Nesse sentido mesmo. Mais algum questionamento?
Então, enfim, diante dessas explicações, né, e logo a seguir a gente vai discutir os novos editais também sugeridos. Se vocês quiserem, até eu posso deixar em stand-by a votação dessas cotas e mostrar os novos editais que a gente está propondo. Mas a ideia é essa, a ideia é não pulverizar e tentar fortalecer a instituição. Posso pôr em votação? Então, favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções se manifestem. Muito obrigada pela confiança. Não é fácil ser executor. Bom, mais uma vez eu preciso do... Então, diante dessa possibilidade da gente ter uma sobra, entre aspas, a gente escutou algumas demandas, né, que nos chegam, e aqui nós estamos fazendo a proposta de quatro diferentes editais. Tá? Então, uma demanda que vinha da COSEM o tempo todo, se tem edital de infraestrutura para as unidades, por que não tem para os centros e núcleos? Então, a gente fez uma coleta de informações das demandas, né, ainda na gestão do professor João. Ele solicitou um relatório com a demanda dos centros e núcleos. É claro que a demanda veio muito maior do que a gente pode arcar, mas e daí nós fizemos uma proporção entre os números de PQ e números de docentes que a gente atende, e a gente está sugerindo, então, que para atender essa questão da infraestrutura dos centros e núcleos da COSEM, a gente faça um aporte financeiro de 600 mil e que um só projeto seja submetido pelo coordenador do centro núcleo, ele vai ser o responsável, e um dos critérios seria a produção acadêmica desse centro núcleo solicitante. Então, pode ser produção artística, científica, enfim, produção, todo tipo de produção acadêmica. Então, e os itens financiáveis são aqueles de infraestrutura mesmo, normal, né? Serviços terceiros, obras, reformas, alfenaria, pintura, piso, instalação elétrica, climatização, né, que muita gente pede, etc. Eu vou passar por todos, depois a gente volta. Então, esse é o primeiro. O segundo, com base em pesquisas no que está acontecendo aí no nosso mundo externo, a gente viu algumas iniciativas para incentivo de mulheres, né? E o que mais assim nos chamou, desculpa, eu mudei no meu micro e não mudei lá. O que mais a gente percebeu interessante é um edital da USP recente para estímulo à pesquisa e produção científica das docentes e pesquisadores com foco na internacionalização. Então, existiu um artigo preparado pela PRP e pela Sistema de Bibliotecas que mostra que a produção feminina científica, né, entre 2019 e 2023 foi de 42% contra 58% masculina. E a mesma coisa acontece no impacto dessas publicações. Então, a USP fez um edital para incentivo aí às mulheres, no sentido de internacionalizar, e a gente sabe que por trás da internacionalização a gente aumenta impacto e traz todo um benefício atrás disso. Então, a gente está propondo, no mesmo estilo da USP, o valor sugerido é 350 mil, sendo aí nós fizemos uma conta mais ou menos para poder essa pesquisadora levar alguns alunos. Então, 35 mil por proposta. Então, seriam 10 concessões anuais.
E a ideia é que sejam financiadas missões de trabalho da Unicamp, lideradas por mulheres, docentes ou pesquisadoras, para universidades de outros países, com financiamento exclusivo das despesas de passagens e diárias. Então, esse é o segundo. Pois não. Desculpe, não me apresentei, sou o Felipe. Essas 42%, 58%, como que está a proporção referente ao número de docentes femininos, pesquisadores femininos, docentes masculinos? Quer dizer, a produtividade feminina por docente é maior ou é menor do que os homens? A porcentagem varia à medida que a gente sobe na carreira, né? A porcentagem inicial de pesquisadoras no nível MS3, me parece que é 40%. Se não é algo parecido com isso, né? 40% de docentes mulheres para 60% homens. Quando a gente vai subindo para o MS5 e MS6, se não me engano, são 27%. Elas chegam, nós chegamos menos ao nível de titular. Né? Não, acho que minha pergunta não foi essa. Não? É a produtividade por docente feminino, por docente masculino. As mulheres, por mulher, são mais produtivas ou menos produtivas que os homens? Porque eu acredito que tem menos mulher docente do que homem docente. Se as mulheres estão produzindo 42% da produção científica, quer dizer que eles são mais produtivos que a gente. Que exatamente. Se você olhar no nível MS6, sim. Se for no MS3, não. Né? Não é essa correlação que eu quis fazer. A média, eu acho que a média, se não me engano, dá 37% de mulheres. Então, nós estamos mais produtivas. Aí precisa de incentivo para ser mais produtiva ainda? Preciso de mais incentivo para chegar no nível titular. E talvez esse seja um incentivo. A ideia é para ter mais mulheres titulares. Usando a sua descrição agora, será que seria o caso de se considerar, ou ser algum critério, não sei, de que quanto, vamos dizer, de repente, priorizar MS3, MS5 para exatamente estimular esse movimento? Boa ideia. Complementar as duas perguntas, o que existe, na verdade, é uma simetria bem grande entre as faixas. Então, se a gente pegar o número bruto, a produtividade ela vai ser parecida. Só que o que acontece? Se a gente analisa a quantidade de mulheres que estão coordenando grandes projetos, ela é bem menor. Então a gente pensa assim, o que a FAPESP, por exemplo, espera de um coordenador de projeto que tem experiência internacional, coordene redes. Então, no início da carreira, ou no estágio intermediário, a quantidade de mulheres que têm esses pré-requisitos é menor do que os dos homens. Então acaba que isso vai sendo arrastado ao longo da carreira. Então, apesar dela ter uma produtividade, não necessariamente elas estão no protagonismo dos grandes projetos. Então, essa é uma ideia para no global desse edital, para que ele aumente a qualidade do currículo das pesquisadoras e que sirva como um incentivo ao Seed Grant para que sejam iniciadas essas colaborações internacionais, essas redes, e a partir daí seja facilitado para que elas posteriormente coordenem grandes projetos aqui. Então, esse é o problema do número bruto, né? Ele não traz a história com ele, mas a ideia é essa, maximizar a possibilidade das mulheres coordenarem grandes projetos e aumentarem individualmente a visibilidade da pesquisa delas. Se a ideia é ser um seed funding,
ali está dizendo que o financiamento vai ser exclusivo de despesas com passagens e diárias. Outras despesas não fariam sentido? Eu não sei. Se isso é o seed funding? E se o item que vai ser financiado ele ainda pode ser discutido. Mas, por exemplo, se uma... Eu vou voltar num ponto, eu vou misturar duas respostas com o que o Felipe mencionou no início da possibilidade de colaboração com outras universidades, porque a gente tem duas e não várias. Na verdade, a Unicamp tem diversos acordos colaborativos com outras universidades, mas a alocação do recurso via o FIPEX ele tem que sair via edital. Então, às vezes, não há o interesse da outra universidade em lançar um edital, porque ele não tem garantia que aquele esforço dele ou daqueles professores daquela unidade, daquela instituição, vão ser atendidos. Então, vários deles fazem acordos individuais, né, com docente e docente, e eles realmente não têm um interesse em estabelecer editais como o de Birmingham ou de Cardiff. Mas, eventualmente, você já pode ter, por exemplo, algum tipo de acordo, algum grupo que já tem uma colaboração, mas ela, porventura, não tem recursos para ir visitar mais de uma vez, ou visitar pelo menos uma vez esse grupo, que eles já têm uma colaboração. Então, esse edital daria essa possibilidade de que fosse feita essa visita, por exemplo. Então, complementaria uma parceria que, eventualmente, já estava presente no grupo, mas ainda de forma incipiente. Mas é óbvio que o que a gente está trazendo aqui são propostas, e se a gente entender que outras coisas podem ser financiáveis, a gente está aberto a incorporar essas mudanças nos editais, porque elas são propostas, né, aqui. Obrigado. A gente tem também, né, o valor que a gente está propondo por proposta, ele não é muito alto, ele é só 35 mil, né? E assim, do histórico que a gente tem já dessas colaborações com Cardiff e com Birmingham, acaba não sobrando muito dinheiro para outras despesas, se a gente quer promover a internacionalização, que não seja a própria viagem, né? Porque a pessoa precisa ir, precisa ficar, às vezes, por uma semana, né? Às vezes um período um pouco maior. Esses projetos, a gente pode ter, por exemplo, levar um pós-doc junto, no caso desse de Birmingham e Cardiff, né? Que aqui a gente tem que ver como que a gente vai montar esse edital. Então, se você vai levar, por exemplo, um pós-doc junto, esse valor de 35 mil, ele fica bem apertado para a gente incluir outros itens. E fica em cima também um pouco daquilo que a professora Ana estava comentando antes, né? Porque aí a gente pulveriza muito os fundos. Então, eu acho que foge um pouco do que é o objetivo final, né, do edital. Boa tarde, Bruno da FEF. Não sei se está sendo pensado, se seria coerente pensar, né, com algum critério de desempate, alguma coisa do gênero, o fato dessas mulheres terem filhos abaixo dos 18 anos. Está sendo pensado. Tá bom, obrigado. Eu vou responder com base nos editais que eu vi. A gente pode pensar sobre isso, mas nos editais específicos para as mulheres das outras universidades que a gente analisou, tem esse critério de desempate, sim. Se a mulher tem filho ou se é responsável por algum membro da família, né? Não só a questão da maternidade, porque a gente tem mulheres que são cuidadoras de outras pessoas da família também. A gente pode discutir se vale a pena aqui, mas não discutimos previamente se incluiríamos ou não. Para complementar um pouquinho esse assunto, né, ontem a professora Marilda, que é uma outra assessora que nós temos na PRP, que precisou estar em outra reunião agora, não veio nesta, ela me informou que foi aceito um artigo que foi escrito por ela, por mais uma equipe, um pessoal da própria biblioteca também, fazendo um estudo sobre o perfil de publicações de mulheres aqui da Unicamp, né? Então, em breve, eu acho que a gente vai poder ter um detalhamento bem grande
para poder compartilhar com vocês, né? Então, foi aceito ontem, a notícia vai ser bem atual. E também mais uma complementação, né? Apesar da gente estar falando de valores e tudo mais, de forma alguma, como a gente está no final de mandato, a gente quer impor isso aqui. A gente só quer abrir a possibilidade do próximo gestor que tiver aqui de poder abarcar a verba numa iniciativa dessa. Então, a gente não está falando de soltar imediatamente esse edital, né, mas sim só de abrir a possibilidade que sejam colocados recursos num edital desse formato. Tá? Porque é chato a gente fazer isso ao apagar das luzes, né? Pois não. Bom, meu nome é Nora Krausik, eu sou professora da Faculdade de Educação. Não, só uma coisinha, isto que a senhora acabou de colocar, sobre que não são editais que já vão sair, sino que são só propostas para a nova gestão, é válido para todos os editais que estão abrindo agora? Então, na verdade, não estão se abrindo editais, estão propondo que se abram editais. Isso, exato. Porque todos aqueles editais que já estão nos relatórios lá já estão abertos, já existem, né? Esses aqui são outros que a gente só abre a possibilidade de. Bom, deixa eu passar para o próximo. Então, esses detalhes que a gente está entrando, de itens financiáveis, nem precisavam estar aqui, tá? Na hora de abrir o edital que realmente se pensa exatamente ali no dinheiro que vai ser aportado no edital inteiro e os itens detalhadamente financiáveis para o edital. Então, isso pode ser mudado. Bom, acho que eu vou chamar o Caio para falar sobre esse. Caio, foi você que estudou, né? Sobre apoio à pesquisa para estudantes indígenas. Então, de onde veio a ideia da criação desse edital? No ano passado, nós fizemos a avaliação das aprovações do PIBIC, baseado na autodeclaração dos estudantes de raça. E o que a gente viu era que, quando a gente faz a razão entre a porcentagem dos aprovados e a porcentagem de submissão, em teoria, a gente deveria esperar como esse número, né? E a gente observa que para os autodeclarados brancos e amarelos, isso é 1.1 a 1.2. Para os pardos, dá 0.73. Para os declarados negros, é 0.48. E para os indígenas, é 0.21. Então, os indígenas, eles têm, por diversos motivos, uma dificuldade muito maior de se inserir no sistema. E mesmo como o PIBIC ele é atribuído baseado majoritariamente na distribuição pelo histórico escolar do aluno, se os grupos que estão com maior dificuldade no início do curso, nessa época, dificilmente vão ser inseridos no sistema. Então, o que a gente pensou especificamente para esse grupo, e conversando com a CAIAPI, que é a comissão que faz o acompanhamento dos indígenas na universidade, a gente viu que realmente eles não vão conseguir se inserir de uma forma direta no PIBIC, mas que vários deles já realizam pesquisas e que onde eles têm maior afinidade, onde a maior parte dos projetos são realizados, são projetos que eles desenvolvem junto com as comunidades deles. Então a gente pensou em lançar esse edital, que de 160 mil não é um valor tão expressivo, que ele financiaria 8 projetos de pesquisa para estudantes indígenas voltado para essa pesquisa preferencialmente em comunidade. Então, de onde vem esse valor de 20 mil? Vem da atribuição da Bolsa de Iniciação Científica, que dá pouco mais de R$ 8.400 por mês. E o excedente seria para compra
o custeio da passagem para que possa ir, voltar da comunidade, algumas diárias, a compra de um eventual material, serviço de terceiro, coisas pequenas. Então, não vai resolver a longo prazo o problema, mas ele vai atuar como o objetivo é que permita a inserção deles nesse programa e para até que a gente avalie se ele faz sentido ou não perante a comunidade. Nós temos hoje pouco mais de 500 estudantes indígenas na Unicamp, e atendendo 8, a gente estaria falando de um valor menos de 2% dos estudantes, né? Se a gente pensar na quantidade de bolsas que a gente atende com o PIBIC, isso dá mais de 6% dos estudantes da Unicamp. Então, parece um número razoável para ser atendido nesse edital. E uma outra questão que chegou até a Pró-Reitoria de Pesquisa nesse sentido é que essas pesquisas que eles fazem, elas não estão sendo validadas, elas estão passando à margem da validação, né? Eles não vão ter um documento registrado que eles fizeram um projeto de pesquisa ou de iniciação científica. Se a gente coloca para dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa, ao final eles terão um certificado e tem como comprovar a participação dessa pesquisa e da iniciação científica, né? Porque até a nossa quantidade de projetos de iniciação científica voluntária que não tem pagamento, ela é restrita, né? Por uma série de questões, a gente não consegue atender todo mundo que pretende fazer iniciação científica, mesmo que voluntária, né? Tem a questão dos recursos financeiros, mas tem a questão do recurso de espaço, por exemplo, congresso, quantidade de parecerista para dar os pareceres, para fazer a avaliação dos projetos, né? Então, todo um sistema que a gente não conseguiria abarcar. Dessa forma, a gente consegue validar várias das pesquisas que hoje eles já fazem e não conseguem esse reconhecimento. Só perguntar uma dúvida, sou Zézi do Instituto de Química. Caio, eu só não entendi, eu não peguei a linha de raciocínio. Qual é o problema que está acontecendo em relação a PIBIC, por exemplo, desses indígenas? Eles não conseguem bolsa, não entram no sistema, porque na classificação deles, de forma geral, o que é avaliado majoritariamente para a concessão da bolsa é o desempenho acadêmico. E os estudantes indígenas, eles historicamente entram como um percurso formativo distinto que faz com que eles tenham bastante dificuldade para ter esse nivelamento da nota. Então, quando a gente analisa dessa forma dura, eles no comparativo, eles não conseguem ter boas notas, então eles não ganham bolsas. Então, tem uma demanda dos estudantes, eles submetem, e, segundo o CAIAPI, essa demanda ela não é real, ela deveria ser maior, mas os estudantes mesmo já sabem que eles não vão conseguir, porque eles têm essa dificuldade, e eles já desistem de pedir. Então, esses estudantes que estão nessa situação, eles dificilmente vão conseguir ganhar a bolsa da forma como o PIBIC está estruturado agora. Tem um número muito pequeno no comparativo. Além de ganhar a bolsa, né, como disse a Ângela, a gente tem o número de cotas também que não tem bolsa. Só que mesmo nesse montante de voluntários, eles não se encaixam. Uma coisa, não daria para aperfeiçoar o PIBIC, por exemplo, para, de repente, acolher esses indígenas, por exemplo, sem criar um outro... Eu não sou contra, não. Eu só estou querendo ver se daria para, de repente, a gente aprimorar isso aí dentro do PIBIC, por exemplo. Ter uma linha específica para os indígenas. A gente vai fazer é um piloto,
né? Na verdade, isso aqui é uma sugestão de piloto nesse formato, mas também a gente vai mexer alguma coisinha no PIBIC para ver se consegue atender. Então, o novo edital que está saindo hoje, acho, né, do PIBIC, já saiu com uma diferencinha aí, tentando atender, mas a gente viu que era complicado. Tem o PIBIC tem o PIBIC Ações Afirmativas, que o próprio sistema já dá uma alavancada nos estudantes, que são os pretos e pardos. Então, eles já entram com uma bonificação. E um outro ponto que é importante, que a gente está vendo, assim, a gente não está imune ao resto do mundo, né? A gente já está tendo também uma diminuição dos programas externos de financiamento às bolsas PPI que a gente recebia de algumas empresas. Eles estão cortando esses programas ou diminuindo o recurso investido. Então, de alguma forma, é difícil para a gente estruturar tudo de vez, assim, sem estar entendendo o que está acontecendo. A gente tem que esperar cristalizar esse cenário para depois mudar no PIBIC, porque depois de modificado, voltar a um estágio inicial é mais complicado. Então, talvez entender o que está acontecendo e depois propor novas formas para resolver esses problemas, talvez seja mais interessante. Quem sabe até no futuro, depois com isso, né, incorporar esse próprio programa dentro desses valores, dentro do próprio PIBIC, quando tiver mais, né, sedimentado, como você comentou, enfim. A última sugestão que nós temos, de novo, em infraestrutura, né? A gente percebe uma carência muito grande, e isso nos preocupou bastante, né? O que a gente pretende aqui com infraestrutura de laboratórios, né? Tentar aproximar a infraestrutura dos laboratórios o mais próximo possível de níveis de segurança elevado, de níveis de exigência de AVCB, de bombeiros. E essa adequação não é simples, não é fácil, né? Mas a gente precisa incentivar que ela ocorra, porque senão se fica sempre rodando em falso. Então, a ideia é, assim que possível, né, investir o valor de 1,5 milhões para adequação elétrica, visando segurança, sempre visando segurança aqui. Condicionadores de ar para equipamentos, que isso é fundamental. Serviço de obra de alvenaria para a construção de abrigo de gases, dentre outros itens aí que seja para atingir um nível de segurança mais adequado dentro dos nossos laboratórios. Então, adequação a normas de segurança, né? Então, isso é um ponto específico que tem que ser comprovado, né? Não é pintura, não é maquiagem, é aspectos de segurança. Pois não? Tudo bem. Posso desligar aqui? Meu nome é Hilder, sou professor lá do Instituto de Computação e coordenador de um laboratório lá. Então, eu usei o edital de vocês, né, para o último que saiu, de infraestrutura do laboratório. Foi muito bem-vindo, porque realmente estava bem precária a coisa. Mas eu queria falar para vocês, assim, que talvez tenha algumas... Quando vocês falam em laboratórios, às vezes eu tenho a impressão de que vocês estão pensando em alguma coisa como um laboratório de química, de biologia e tal, que precisa realmente ter muitas normas de segurança, muitas coisas assim. Mas a gente tem laboratórios mais simples, digamos, em que normalmente o estudante vai lá e ele tem que sentar, tem um computador já lá instalado para ele, ou ele leva o notebook dele e ele senta lá e ele fica lá o dia inteiro, né? A infraestrutura de informática que a gente precisa para os alunos, até que a gente consegue bem por outros projetos. Então, por exemplo, se eu escrevo um projeto para a FAPESP, ela permite que eu compre um servidor bom, que eu coloque em outra sala, que não é no meu laboratório, e aí os 20 alunos que estiverem no meu laboratório vão se conectar nesse servidor remotamente e vão usá-lo, né? Mas
tem outras coisas que a gente tem muita dificuldade para comprar e que, por exemplo, móveis. Então, um aluno vai ficar sentado lá o dia inteiro, seria bom ter uma cadeira boa para ele, né? E eu tenho dificuldade extrema com isso, porque a FAPESP nunca me deixa comprar móvel. Aí o instituto fala que ele já me dá cadeira, por exemplo, então ele já me deu realmente uma cadeira, muitas vezes até caindo aos pedaços. Aí, às vezes dá até vergonha de levar o aluno lá para conhecer o laboratório e falar que ele vai ficar sentado ali. E no edital que vocês lançaram, o último, eu também não podia comprar isso. E nesse edital, de novo, agora está mais específico ainda. Então, novamente, então só queria levantar essa questão. Talvez vocês poderiam pensar um pouco nisso em um próximo edital. Eu não sei se dá para colocar nesse, enfim. Eu só gostaria, antes de passar a palavra, de explicar um pouquinho. Você tem que pensar na PRP exatamente como uma filial da FAPESP. A gente não pode fazer esse movimento que você está pedindo. A PRP, estou dizendo a PRP. Tá? A gente não pode, no meio de editais de pesquisa, atender a isso que você está falando. A gente tem que atender especificamente direcionado à pesquisa. Certo, mas, por exemplo, no edital, eu poderia comprar uma bancada para um laboratório de biologia para os alunos fazerem experimentos. Certo? Acho que isso daí estava coberto lá, porque entra como talvez um serviço de alvenaria, alguma coisa do tipo. Mas eu não poderia de forma alguma comprar uma mesa ou uma cadeira para o aluno sentar para ficar lá fazendo os experimentos, né? Então, às vezes a gente fala móvel, mas não é só uma coisa cosmética, é algo necessário mesmo para o laboratório. Eu entendo perfeitamente o que você está falando, mas realmente não... E outra coisa que eu não sei se ficou claro também, a possibilidade desse edital aqui não elimina os outros editais. Tá? Eu sei que não te contemplou, mas... Enfim. Contemplou bastante, sou muito grato então tá por ele, bom, mas então tá ótimo. Tem outras coisas, porque tinha parede rachada, tinha problemas que eu consegui resolver, mas... Tem mais um na sua frente, só um instantinho, Obrigado. Por favor. Léo. Bom, primeiramente, esse item realmente é bastante importante para nossas unidades, né, de segurança. Uma dúvida que eu fiquei, na verdade, a gente colocou aqui a questão da segurança, né, de operação dos laboratórios, que é bastante importante e tal. Minha dúvida é o seguinte, a gente poderia também incluir outros itens, porque aqui está um pouquinho mais específico, de gases, refrigeração e energia elétrica. Talvez, porque assim, alguns laboratórios a gente vê que precisa, por exemplo, daquele chuveiro lava-óleos, outras coisas mais ali, né, de segurança, né? Então, talvez a gente poderia não deixar tão específico assim, né, nesses 3 itens, para outros atender, por exemplo, não sei, até a própria saída de emergência ali, aquela porta de saída de emergência, não sei se... Enfim, não deixar tão específico assim e deixar só mais a parte de segurança. Obrigado, Léo. De novo, eu vou voltar na parte do macro, né? O chuveiro de segurança, eu acho que a FEC consegue comprar. Porque é barato, assim. Ó. E o que a gente pensou nesse edital, que assim, quando a gente pega todos os editais que a gente lançou, de infraestrutura ou de pedido individual, porque aqui, só reforçando, é pedido institucional aqui, seria um pedido não para os laboratórios individuais. A gente tem total consciência que não vai conseguir resolver todos os problemas de nenhuma unidade. Mas talvez se vocês focarem num espaço, seja ele, por exemplo, a sala que os estudantes vão usar no IC, né? Eu tenho certeza absoluta que vocês têm problema de ar-condicionado, porque ar-condicionado corresponde a uns 60%, 70% de todos os pedidos de recursos dos projetos que a gente recebe. Então, todo mundo pede ar-condicionado. Então, o que a gente vê é assim, ó, a gente financia, aí compra um ar-condicionado, coloca num lugar, um ar-condicionado, coloca em outro lugar, e nunca resolve... nenhuma sala, nenhum laboratório de nenhuma unidade, às vezes, está 100% coberta.
A mesma coisa é com gases. Gases, obviamente, não é uma demanda de todos os institutos, mas tem vários que têm, e quando alguém pede vai fazer uma reforma de linha de gases, ou construir uma casinha para acomodar os cilindros, às vezes a pessoa coloca no local onde ela acha que é o adequado. Mas aquele local realmente é o adequado? É ali que o bombeiro indica que é uma obra permanente ali? Ou a gente vai investir um dinheiro para dali a 1 ano você descobrir que estava errado? Então, a ideia não é resolver tudo, mas que a unidade escolha um local e resolva aquilo. A gente vai resolver o problema de gases dessa estrutura. A gente vai resolver o problema de refrigeração dessa grande área institucional. Vai resolver o problema de parte elétrica, que esse é de todos os institutos. Eu tenho certeza que vocês conseguem elencar todos os problemas elétricos que tem nas unidades de vocês. Então, se conseguir resolver apenas, pelo menos de um local da unidade, de uma forma que você aloque o recurso concentrado, não pulverize ele, eu acho que tende a ser mais interessante para a unidade como um todo do que novamente a fragmentação desse recurso em coisas menores. Então, até o que a gente pensou era de cada unidade submeter para um desses temas, né? Então, a gente vai resolver ar-condicionado aqui, gás ali, e aí não resolve nada. Bom, eu vou me referir especificamente ao tema da refrigeração, por motivos óbvios. Eu sou da Faculdade de Educação e essa ideia de laboratório, no geral, nas ciências sociais é bem menos comum do que em outras áreas. No entanto, a gente tem salas de grupos de pesquisa, que são nossos laboratórios, mas que eles não se chamam laboratórios. Então, eu acho que isso é um tema também bem complicado, o termo utilizado para este edital. Seja por exemplo, a Faculdade de Educação, sem dúvida alguma, as salas do grupo de pesquisa estão precisando urgente de ar-condicionado e não entrariam aqui porque não são laboratórios. Pode ser revisto? Com certeza ele entraria. No edital de infraestrutura, a Faculdade de Educação, o IEL, o IFIS, todo mundo ganhou o recurso. Aqui eu admito o vício de linguagem de quem é da química, né? Mas a gente entende que a demanda ela é elevada e, obviamente, vai ser contemplada. Boa tarde, Lindon do IG. Eu queria me solidarizar com o colega do IC. É óbvio que aqui não é exatamente o fórum, nem é esse edital e tal, mas nós precisamos criar uma instância em algum lugar nessa universidade que nos ajude a resolver esse problema. E aí nós estamos falando basicamente o seguinte, o meu exemplo, eu tenho óculos virtual, eu tenho realidade virtual, eu tenho ARP que voa, que faz 1000 coisas, mas eu não tenho onde sentar. Quer dizer, é um negócio meio complicado isso. Eu consigo essas coisas todas, mas eu não consigo trocar uma cadeira que faz 20 e tantos anos que está lá e que já não dá mais. Quer dizer, em algum lugar, esse debate precisa chegar nas instâncias que de fato digam, olha, professor, pelo menos uma cadeira nova nós vamos conseguir comprar para você botar o seu pós-doc. Porque hoje, realmente, pelo menos na situação que a gente tem no IG, é de casos em que não tem como. A gente já falou com todo mundo, e aí as pessoas dizem, mas você não tem isso? Tenho tudo, só não tenho como sentar para fazer a pesquisa. Né? Então, sou bastante solidário a essa questão, que eu acho que é mais genérica, né? Aqui na universidade como um todo. Uma pergunta simples, esse 1.300.000 é por projeto ou é para tudo? Pouco. É para tudo. Por isso que é para resolver um problema específico.
aqueles 10 milhões que foram suplementados, a gente não tem margem para colocar, para que aumente o valor do edital, teria que ter mais suplementação para atender. Isso daqui é o que seria possível com o que a gente tem. Mas, de repente, se de alguma forma conseguisse mais dinheiro para sendo investido no FIPEX, talvez pudesse ser aumentado. E aquele outro proposto com 300 mil, acredito eu, para ar-condicionado e tudo mais, o COSEM tem 22 centros. Então, 600 mil em 22 centros dá 30 mil. O que você vai fazer de infraestrutura com 30 mil? Mas eles não vão atender todos os centros. Vai ter uma proposta do COSEM que vai ser contemplada com ele. Eles vão competir entre si e a melhor proposta vai ganhar. Base na produção científica, acadêmica. Só tirar uma dúvida, gente. Tem alguém antes de mim? Não, eu também concordo, realmente a proposta, eu entendo, 1,5 milhão, parece um valor alto, etc. Mas se você pegar para cada unidade um único laboratório de pesquisa, isso dá algo como 62 mil reais, né? É pouco em termos de infraestrutura. Realmente qualquer coisa que você vai fazer hoje é 30, 40, 50, uma alvenaria, por exemplo, enfim. Mas eu entendo, nós estamos com o cobertor bastante curto aí, sem dúvida nenhuma, e é uma maneira de certa forma de ajudar, né? Eu só não sei como é que isso poderia, porque quando vem laboratório de pesquisa, todo mundo, desculpa, mas olha o umbigo, né? O meu laboratório, o laboratório do colega do lado, o outro laboratório ali, e todo mundo vai pedir. Quer dizer, eu acho que, será que não valeria a pena mudar um pouquinho essa questão para que a diretoria das unidades, etc., isso. Então, a diretoria iria eleger, por exemplo, um laboratório que seja lá, de repente, enfim, mais importante ali para eles naquele momento ali tal, que está com a infraestrutura. Então é só isso que eu não estava entendendo, porque quando a gente fala em pesquisa, todo mundo vai querer aplicar, né? Tá? Desculpa. É um laboratório, um pedido, seria um pedido institucional para um espaço de pesquisa institucional. Não dá para atender de forma individual. O meu é mesmo só para ecoar o IG e o IC, viu? Porque eu estou falando muito sério, porque assim, em um laboratório de química que a gente tem um chuveiro, lava-óleos e tudo mais, por que ele existe ali? Né? Ele existe porque pode causar um dano à saúde do usuário do espaço de pesquisa. Aí agora eu pego uma pessoa do IC, do IMEC ou do IG, que gasta 10, 12 horas sentado numa cadeira, numa posição ergonomicamente incorreta, para a gente que é docente ou funcionário não docente, a gente pode ainda acionar a saúde ocupacional em algum aspecto, assim. Mas e o restante? Né? A questão, na hora que a gente começa a olhar essa situação como uma questão de saúde, eu não vejo uma diferença entre o espaço de pesquisa da química, por exemplo, para um espaço de pesquisa no IC. Porque se a gente está tratando dessa questão, por que aquele ali é privilegiado e esse aqui não? É só porque eu optei fazer meu trabalho sentado num computador e por isso eu não mereço cuidar da saúde dessa maneira? Então, assim, eu entendo as restrições que a gente tenha. Isso está muito claro, não estou discutindo isso, mas eu acho que a gente precisa ter um fórum de discussão para pensar em possibilidades como essas. Oi, Benilton. Eu sou da área de humanas, então também me solidarizo com essa questão. Mas quando a gente pensou nesse edital específico de infraestrutura de laboratório, veio a partir de demandas específicas relacionadas ao AVCB,
né, de alguns lugares, e que, infelizmente, a nossa ergonomia, nossa postura e nossa coluna não são consideradas no AVCB dos laboratórios. Isso não quer dizer que a gente não possa pensar em incluir, né, mas só para dar o histórico de onde veio a demanda desse edital específico de segurança, né? Então, foi pensando em questões que são absolutamente necessárias para se conseguir essa documentação, né, dos laboratórios aqui. Então, foi assim o despertar do edital. A gente literalmente está falando em apagar incêndios nesse edital. Né? E as cadeiras acabam não sendo incêndios. Traduzindo, é isso, mas eu concordo plenamente com você. Eu me lembro, há muito tempo atrás, a Unicamp fez um movimento de trocar todas as cadeiras por conta dos aspectos ergonômicos, né? Cadeiras, mesas, foram distribuídos aqueles suportes de pés, né? Eu acho que está na hora, talvez, de, né, refazer isso. Eu vou encaminhar essa demanda dentro da gestão. Só uma última dúvida, assim. Eu entendo a audiência como sendo pesquisa e a necessidade de vir do AVCB e tudo mais. A unidade como um todo pode ser considerada como um espaço de pesquisa, sim? E pode, desde que o projeto não passe muito de 100 mil. Não, a minha pergunta é muito honesta, e desculpem aqui o exemplo, eu estou olhando para o meu umbigo, porque eu sei que o IMEC tem uma questão de AVCB no seu prédio principal. Né? E aí, se a gente considera aquele prédio como sendo um espaço de pesquisa, de repente esse é o projeto institucional que a gente está buscando. Eu só estou pensando um pouquinho à frente. Eu entendo que sim, eu acho que tudo que aumente a segurança das pessoas que estão lá dentro, é para isso que existe o AVCB. Pode ser considerado um espaço de pesquisa, você tem estudantes, você tem equipamentos naquele espaço, não vejo nenhum problema. Só um comentário, assim, que no último edital, a gente lá do IC, vários laboratórios escreveram que tinham interesse em melhorar um espaço que era comum a todos os laboratórios, e isso foi aceito, né, no edital. Então, eu imagino que nesse deva passar alguma coisa assim também. Muito obrigada pelas colaborações. Eu acho que é sempre importante a gente expandir aí nossa visão do mundo. Eu sou engenheira química também, né? Então me preocupo bastante com essa questão de segurança. Dona Ana, deixa eu só fazer um comentário, né? Porque a gente faz parte também dos comitês, né? Eu sei que é chato, gente, né? Comentar aqui, mas daria para comprar móvel, daria para comprar cadeira. Infelizmente, com esses R$8.000, por exemplo, que se tem, porque de vez em quando chega algum pedido ali dentro dessa questão. Eu acho que daria para estar tirando desses 8.000, não é o adequado, mas pelo menos até ter um edital mais específico, né? Daria para estar comprando ali. Tá? Eu não sei se... Eu acho que pode, não pode? Não sei, que de vez em quando chega alguma coisa lá em termos de pedido de compra de cadeira, ou principalmente móveis, né? Móveis, etc. Enfim, eu não sei. Início de carreira. Tá, então. Mas é esquisito, né? Oi, professor. Só para os demais escutarem, né? Na verdade, a linha pesquisa não, mas auxílio início de carreira, sim. Boa tarde. Eu não queria me manifestar nesse assunto, mas eu totalmente solidário com a questão levantada, mas não é assunto do PRP. Tá? Não é assunto do PRP. Aqui é pesquisa. Isso é obrigação da Unicamp. Ou a Unicamp não contrata. Se a Unicamp não tem condições de contratar um professor, porque não tem condições mínimas do professor estar na Unicamp, ela não deve contratar. Ela deve avaliar quantos professores ela pode contratar, ponto. Contratar não é pagar salário. É pagar salário e dar condições. A Unicamp tem que pensar nisso.
Isso é obrigação da Unicamp, sem que tenha que escrever um projeto para ter isso. Quando cai nas nossas mãos o orçamento que o Zé estava colocando, eu aprovo qualquer coisa que está aí já escrito pedindo uma cadeira. Porque ele devia ter a cadeira. Ele não devia estar perdendo tempo, nem dele nem nosso, para comprar uma cadeira que ele precisa. Isso é obrigação da Unicamp, sem passar pela PRP. Essa é a minha posição. Exatamente, foi isso que eu tentei dizer, né? Quando você considera a PRP uma mini FAPESP, é exatamente isso. Você tem coisas a serem solicitadas para a PRP. Agora, a gente precisa contar também com os diretores de pesquisa. A gente tem tido um esforço enorme da DGA para fazer o planejamento de compras anual. Então, nesse planejamento tem que entrar essa questão. Se o diretor não põe essa questão no planejamento, aí a DGA não vai fazer a compra. Então, e as unidades têm orçamento, né? Tem uma previsão orçamentária. Então, eu acho que dentro da unidade, os diretores têm que fazer um encaminhamento dessa previsão orçamentária, né? Então, eu acho que está tendo algum mal entendimento dentro das unidades, porque eu concordo plenamente, isso é responsabilidade da Unicamp, e quem representa a Unicamp dentro da unidade é o diretor. Quer falar? Então, tá bom, vamos lá. Então, falamos das 4 sugestões, a gente vai fazer as adequações que vocês sugeriram, mudar laboratórios para espaços de pesquisa. E os valores a gente não está fixando, é só uma sugestão. Os itens financiáveis também podem ser adequados posteriormente. Mas, então, eu gostaria de colocar em votação. Vocês preferem que eu faça em bloco, para ser mais rápido? Então, em votação, as quatro sugestões de edital favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Então, aprovados também. O último item de pauta são pequenas mudanças no manual do FAPEX. Tá? Então, foi uma demanda. A primeira. Ângela, se muda para mim, por favor. A primeira solicitação foi para permissão para bolsistas do FAPEX de poderem acumular a bolsa PED. Então, porque isso já acontece, né, com as outras bolsas, e com as da FAPEX existia um impedimento no manual. Então, nós estamos abrindo a possibilidade de ter esse acúmulo de bolsas. Tá? E vejam, por que é possível isso? Porque a bolsa PED ela é voltada ali mais para um estágio docente. Né? Não é a mesma tarefa que a bolsa do FAPEX estaria financiando. Então, por isso é possível. Então, já verificamos isso com a doutora Fernanda, com a PG. Então, a mudança de redação é o que está escrito em vermelho aqui. Então, as bolsas do FAPEX são concedidas em regime dedicação integral à pesquisa, ficando o bolsista impedido de exercer profissionalmente qualquer outra atividade, remunerada ou não, que não esteja relacionada à execução do seu projeto de pesquisa aprovado, incluindo agora, com exceção da bolsa PED, por seu caráter acadêmico, e também impedindo, esse texto em preto já existe lá, né, impedimento de ser sócio-gerente ou participar de administração de sociedade privada. E no segundo parágrafo é simplesmente riscar o item que fala da bolsa PED. Então, excluir daí a bolsa PED. Então, isso foi uma demanda que nos chegou e a gente vai alinhar com o que está sendo feito com as outras bolsas. Tá? CAPES e CNPq. Ok? Perdão. Essa vocês já vão poder fazê-lo, não vai ficar como sugestão. Não entendi, desculpa. Esta permissão já vai valer, não vai ficar como sugestão. Não, esse a gente vai pôr em votação, essas 2 mudanças aqui, já vai para... A mudança já entra amanhã no manual. Então, as 2 coisas do que conversamos todo hoje, que
começam a valer, se a gente aprovar, é esta e o aumento da... Exato. E a outra modificação é a gente está incluindo a questão dos PCDs, né? Então, nós chamamos de auxílio PCD. Então, isso veio também de demanda específica, né, para PCDs que são, de alguma forma, atendidos com a cota FAEPEX, são docentes ou pesquisadoras, colaboradores que têm direito a uma cota anual. Nós estamos abrindo a possibilidade de ter mais uma cota, ou seja, eles teriam 2 cotas, desde que justificado e comprovado a necessidade. Então, a ideia é que pessoas que necessitem de acompanhantes para sair para a participação em algum evento científico, ou trabalho de campo e visita técnica, que comprove que precisa de um acompanhante por ser PCD, essa pessoa teria direito a uma vez a cota anual concedida pelo FAEPEX, não sendo cumulativo, né? Então, uma vez por ano, ela pede uma cota e tem direito a pleitear a segunda cota naquele ano e se encerra ali, né, essa solicitação anual. Então, é simplesmente um auxílio, né? A gente sabe também da dificuldade e dos valores envolvidos, a coisa não é tão simples assim, mas também é um passo aí para incentivar que essas pessoas consigam, né, fazer essa participação em evento científico. Então, isso, de certa forma, vem alinhado agora também com os próximos editais de docentes, né, para PCDs. Então, o Consul aprovou e vai começar a sair os editais para docentes PCDs. Então, a gente está se adiantando e colocando essa possibilidade aqui. Questões? Então, colocando as 2 propostas do auxílio PCD, a inclusão no manual, e no item 1 a alteração. Essas 2 propostas coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários, por favor, se manifestem. Abstenções. Então, aprovado. Já dá para mudar o manual, Flávia. Bom, com isso a gente termina... não termina não. Tem o expediente, né? Expediente, na verdade, é a previsão de lançamento dos editais. Então, aqueles editais que já existem e que são tradicionalmente lançados, né, todo ano. Então, a gente faz aí uma previsão do lançamento desses editais. Para março, deve sair ainda o Convergências COSEM. Abril, o apoio a periódicos científicos eletrônicos. A maio, o edital de extensão. Em agosto, o edital de incentivo à inserção do FAEPEX. Edital de ensino. Setembro, edital de extensão. E novembro, os projetos de mobilidade Unicamp Cardiff. Como eu disse, isso é uma proposta, né? E a Flávia vai poder negociar diretamente com o excelentíssimo próximo pró-reitor. Então, é só para avisá-los que a intenção é repetir, né, é soltar esses editais nessas épocas aqui, mas que isso vai ser batido o martelo efetivamente pela próxima gestão. Não poderia deixar de fazer meu agradecimento aos conselheiros, conselheiras, pelas valiosas colaborações aí que nós tivemos ao longo do ano. Gostaria de deixar um agradecimento específico para Flávia e Vinícius, aí, que operam o FAEPEX com muita garra, né, muita responsabilidade, um atendimento cuidadoso com cada solicitação que chega lá.
e ao Rinaldo, né, que dá sempre o suporte aí para todo mundo. Então, nossos agradecimentos aí a todos vocês, tá? E obrigado, assessores, também aí por me ajudar a tocar essas atividades todas aqui do FAEPEX. Gente, boa tarde a todos, muito obrigada pela presença e vamos, né, que seja um bom ano aí para todo mundo, para todos nós. Gente, desculpa, não abri a palavra aos membros. Não abri a palavra aos membros. Ó, tô querendo encerrar. Alguém que... A gestão tem mais um mês. A gestão está mais um mês, é verdade. Obrigada, Ângela. Algum membro gostaria de se manifestar? Me desculpem. Tá vendo, Ângela? Ninguém queria falar nada. Ana, só agradecer pelo belo trabalho que você desenvolveu aí, e todos, né? Eu acho que uma salva de palmas é importante. A Flávia também, todo o pessoal de apoio. Obrigado, gente. Obrigada, obrigada.